os empreendedores adventistas e ajude apoiando esse e outros projetos e ministérios sociais que já são desenvolvidos. Juntos podemos unir nossos recursos e dons para o cumprimento da missão deixada por Cristo. Tem um projeto que eu achei incrível, no meio de tantos projetos incríveis que estão sendo mostrados aqui. E ele tem uma peculiaridade incrível também. Desculpe usar várias vezes a palavra incrível, porque esse projeto não é crível. O que aconteceu? Nós estamos numa pandemia. Uma pandemia que atingiu ferozmente muitos países, muitos lugares do Brasil, mas, em especial, um lugar foi epicentro nesse país. Manaus, um nome que foi atingido de uma forma muito violenta. Muitas pessoas morreram, negligências de toda a ordem, mas vidas também foram poupadas. E aqui estão dois representantes que fizeram um trabalho extraordinário de salvar vidas, num momento de angústia para muitas famílias. Vieram de Manaus diretamente para o nosso encontro, Leliane Picanso e também o Felipe Ruiz. Muito obrigado por estarem aqui. Vocês trabalharam num projeto que convencionaram chamar de Corrente do Bem. Leliane, como é que surgiu a vontade de fazer algo diferente para socorrer vítimas do coronavírus em Manaus? Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Foi um momento muito difícil. Eu não estava em Manaus, estava de férias com a minha família. E eu comecei a receber pedidos de um antigo hospital que eu trabalhei, dizendo que não tinham condições de trabalhar, não tinham máscaras, luvas, nem equipamentos para trabalhar. E me mandaram fotos. E aí eu juntei uns amigos e a gente começou nesse pequeno movimento de levar EPI. E aí a gente começou a arrecadar dinheiro, né, através de um Pix, ainda CPF, e em 3 dias nós tínhamos cerca de R$16 mil para trabalhar. E eu entendi que Deus queria que a gente fizesse muito mais do que EPIs. Mas você perdeu pessoas próximas a você. E parece que todas quase numa semana. A gente começou o trabalho com EPIs na segunda. Na quinta, uma pessoa próxima que estava de resguardo, o bebezinho dela tinha 9 dias, morreu. E na sexta, a mãe morreu. No sábado, nós conseguimos um leito de UTI para o esposo, que também estava ruim. As duas não conseguiram chegar em Manaus, de um município, morreram por asfixia dentro de uma ambulância. E o esposo morreu na terça-feira. Então, em menos de 4 dias, a gente perdeu 3 pessoas de uma mesma família. Em quanto tempo você mobilizou 120 diferentes pessoas voluntárias para ajudar num processo de socorro em Manaus? Tínhamos em cerca de 25 dias já essas pessoas, distribuídas em 10 equipes, que ia desde o início da triagem, inclusive temos representantes aqui, de triar as necessidades, e até o final. São 10 equipes distribuídas de uma maneira muito fantástica, coisa de Deus mesmo, que se dispuseram, deixaram trabalho de lado, deixaram família de lado e se arriscaram, como o Felipe, que está aqui com a gente. Felipe, conta por que você entrou. Você estava com muito medo, teve problemas na sua família também, de sair de casa. A sua esposa também não queria, mas você resolveu sair. Conta essa história. Nós estávamos passando realmente uma questão que o que se passava na mídia não era nem 50% do que estava acontecendo realmente. Nós que somos da área da saúde temos um pleno conhecimento assim de saber que estávamos numa situação realmente de que somente um milagre poderia acontecer. E foi o que realmente aconteceu. Eu tinha um bebê de 2 meses em casa, vendo muitas pessoas, o meu telefone não parava de tocar de tanta gente que precisava de um leito para um familiar. E aquilo foi me corroendo. 5 dias dentro de casa foi quando eu comecei a ver pela internet os meus amigos da igreja se mobilizando, enfim, e eu liguei para eles e falei, eu quero participar de alguma forma.
E aí ele trabalhou 30 dias direto na rua, em contato direto com pessoas que tinham Covid. Isso é coragem. E 45 dias fora do outro quarto, né? Que era minha esposa em um e eu no outro. Exatamente. Agora, Liliane, me dá assim uma geral dos números. Quanto você pensa que arrecadou, quantas pessoas envolvidas e quantas pessoas salvas nesse projeto, que foi uma oportunidade de salvamento, que você, em 60 dias, conseguiu orquestrar com maestria? Sérgio, acho que os números exatos estão daqui a pouco, mas foram mais de 550 pessoas atendidas. Cerca de 120 diretamente que carregaram a plaquinha Venci a Covid, né? Mais de 120 voluntários, cerca de R$200 mil de doações em dinheiro de todos os estados do Brasil e alguns países. Os voluntários, mais de 550 famílias ajudadas com remédios, com comida. Então, e cerca de R$100 mil de equipamentos, porque a gente se equipou, pela graça de Deus, como um home care. A gente tinha cilindro, os primeiros cilindros foram doados pelo Cristiano, que falou há pouco, com coragem, mandou 13 cilindros naquele dia fatídico que foi conhecido internacionalmente, quando começou a falta de oxigênio. Nós recebíamos vídeos de pessoas morrendo como peixes fora d'água. Era muito desesperador ver. E, graças a isso, nós conseguimos os cilindros, ajuda de outras instituições, outras correntes. A ADRA nos ajudou também com oxigênio. E eu acho que, entre equipamentos, dinheiro chegou a quase R$300 mil em 45 dias. E também vocês levaram esperança, não é verdade, Felipe? Levaram material espiritual, revistas, livros, fizeram contatos e, inclusive, voluntários se interessaram em conhecer a verdade. Verdade. Muitas pessoas também e muitos voluntários gostariam de participar de alguma forma e gostariam de, além de estar levando o oxigênio, enfim, depois fazendo visita para essas pessoas. E essas pessoas também foram alcançadas, então também foram muitas Bíblias entregues, enfim, né? Eu tenho a experiência da dona Raimunda, que quando nós ficamos 5 dias na casa dela, e depois ela infelizmente teve que ser internada, mas felizmente, para ter noção, o meu nome foi o primeiro nome que ela lembrou quando ela acordou na UTI. Então, assim, depois disso nós já fizemos algumas visitas na casa da dona Raimunda, e é uma alegria muito grande. Amém? Parabéns por esse trabalho fantástico. Sua mensagem final, muito breve. Antes da mensagem final, eu queria pedir só para os meus colegas, eu vou quebrar um protocolo, minha amiga Keila, Rita, nossa médica, tem muitos voluntários aqui, Adriano, que ficassem em pé. E um aplauso para vocês que fizeram parte dessa história. Eles foram corajosos demais, largaram vida, família, alguns adoeceram. Não foi fácil, não foi fácil. E a mensagem que fica é que a gente precisa de ter ousadia e fazer o que precisa ser feito. Dói, dá medo, é desesperador, mas nós estamos em treinamento para o tempo do fim. E se nós não aproveitarmos as oportunidades que temos hoje de fazer algo e fortalecer a nossa musculatura da ousadia, né, da fé, da coragem, nós não teremos forças para dias piores. Então, o que eu peço hoje, nós temos um trabalho estruturado, toda uma equipe, a gente pode treinar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Estamos à disposição. Tenhamos ousadia e coragem. Ousadia e coragem é que muitas vezes falta a nós. Nós vivemos tempos difíceis. A pandemia está nos ensinando que você não sabe se você vai estar vivo daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Os planos foram água abaixo. Você queria viajar, curtir sua família e daqui a pouco um parente falece. Alguém próximo, um amigo. Jesus está voltando. Nós precisamos ser rápidos. Termos as nossas equipes estruturadas. Eu conheci o trabalho, eu vi o PowerPoint com a divisão, quem faz o quê, planejamento e ir à luta.
nós temos armas, nós temos ministérios, nós precisamos apoiar esses ministérios. Esses dois bravos que estão aqui do meu lado são soldados de um exército que você também precisa participar, pessoalmente, intensamente. Jesus quer voltar, precisamos fazer a nossa parte, precisamos dar tempo para Cristo. Não adianta ganhar dinheiro para o caixão, não vai nada. Precisamos distribuir os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos recursos, para que Cristo, em breve, esteja com a gente. Muito obrigado pelo depoimento de vocês. E eu espero que você que nos assiste, vocês que estão aqui no auditório da Novo Tempo, pensem em ter uma atitude mais intensa, mais firme, mais forte ao lado de Cristo. O que você fez até hoje não basta. Vamos dar 2, 3, 4, 5 passos a mais. Que Deus esteja com todos nós.